Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos e irmãs. É mais um dia que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele nos concede para nós estarmos aqui nesta manhã, sendo operosos segundo a eficácia do seu poder. Mais uma vez, pastor Carlos Sales, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar orando nesse momento, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele venha entrar com providências na minha vida, na sua vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém? Quero estar, aleluia, orando por você, eu quero estar clamando ao Senhor para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, crescer na graça, crescer no conhecimento. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por esse dia. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de levar a tua palavra, de ministrar segundo, Senhor Deus, a eficácia do teu poder. Ó Deus, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja agindo, Senhor Deus, aleluia, com bondade, Senhor Deus, no nosso meio. Visita, Senhor Deus, a cada irmão, visita a cada irmã. Ó Deus de Israel, só o Senhor pode, Senhor Deus de Israel, fazer fluir, Senhor Deus, maravilhosamente sobre nós. Aleluia, Senhor Deus, nós, aleluia, Senhor Deus, queremos colocar os nossos corações no Senhor, ó Pai. Aleluia, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Então nos fortalece. Aleluia, nos capacita, nos enche, Senhor, de gozo, ó Pai. Aleluia, na tua presença, Deus. Aleluia, resplandece, Senhor, da tua glória, Senhor Deus, sobre cada um de nós, principalmente aqueles, ó Pai, aleluia, que clama, Senhor Deus, por socorro, ó Pai, aqueles, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, aleluia, se colocado diante do Senhor e falado com o Senhor, ó Pai, a respeito, ó Pai, do seu choro, ó Pai, a respeito, ó Pai, da sua necessidade, a respeito da sua saúde, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, da união familiar, ó Pai, aleluia, a respeito, ó Pai, do seu casamento, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, só o Senhor, ó Pai, pode, Senhor Deus, fazer toda a diferença. E nessa manhã, Pai, nós oramos, nessa manhã nós clamamos, nessa manhã, Senhor Deus, nós, aleluia, vamos de encontro, ó Pai, aos teus anseios, ó Pai, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, Pai, nos ajuda, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, mostra, Senhor Deus, para que, aleluia, te mostra a cada um de nós, ó Deus, para que possamos, ó Pai, ser eficazes, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, segundo a tua palavra. Então, Deus, nos ajuda, Senhor Deus, ministra sobre nós, ó Pai, e faça resplandecer, Senhor Deus, a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, aqueles que estão sensíveis, ó Pai, à voz do teu Santo Espírito. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém e amém. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Aleluia, os meus amados irmãos que já estão conosco aí na live. Amém? Glórias a Deus, a nossa irmã Marina Salles, que Deus esteja aí abençoando, derramando a sua graça, derramando a sua unção. Também, aleluia, ao nosso amado irmão, aleluia, José Vidal, que Deus esteja aí derramando, né, do seu sobrenatural, fazendo resplandecer, aleluia, da sua glória, aleluia, sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Então é mais um dia, é mais um momento, aleluia, que Deus tem nos dado aí, a paz do Senhor Jesus, também a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí operando, né, maravilhosamente, aleluia, na sua vida, que Deus esteja aí, aleluia, vindo, né, com seu milagre sobre cada um de nós. E nós só temos, né, a agradecer ao nosso Deus. Nós só temos a estar colocando a nossa vida no altar. E Ele é quem vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém? Oh Deus de Israel, quero trazer um bom dia especial, né, para cada um de nós, que diz assim: desde o passado, Deus, Ele não quis, aleluia, especialmente que o seu povo estivesse doente.
quando Deus, aleluia, se revelou como Senhor, aleluia, que Sara, ele estava revelando, né, a cada um de nós. Ele deu essa revelação aproximadamente a 3 milhões de pessoas. E quando, aleluia, todos creram e todos foram curados pelo poder, aleluia, sobrenatural, aleluia, do nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Tudo isso é ensinamento para a igreja. Israel desfrutou dessa bênção na antiga aliança. Aleluia, glórias a Deus. O Deus de Israel, sob a lei, na nova aliança, pelo sangue, aleluia, do Cordeiro de Deus, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, ele vem com a maior misericórdia, a misericórdia de Deus, a cura pelo sacrifício, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Deus é bom. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado também irmão Fernando Lopes, né? Professor aí, a paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí abençoando, né? Derramando da sua graça, derramando do seu sobrenatural nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, é muito bom nós estarmos juntos nessa manhã, é muito bom nós estarmos colocando, né? Aleluia, a casa em ordem, é muito bom nós estarmos louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Eu, de madrugada, eu saí, eu fui ao médico, era mais ou menos 2 e pouca da manhã, eu estava saindo de casa para ir ao médico, estou com umas dores, parece dor no rim, um negócio assim, ela tem me incomodado muito quando eu respiro, aleluia, está doendo, e eu tive lá, ele disse que é dor muscular, ele perguntou se eu tinha feito algum esforço, e eu disse que eu tenho feito alguns exercícios, né? E ele disse que pode ser dor muscular. Tomei uma injeção, ele me deu alguns comprimidos e ainda estou com algumas dores, né? Mas, aleluia, eu creio que as orações dos amados irmãos aí vão me fortalecer. Já tenho orado, já tenho clamado também ao Senhor e ficar na vigilância, né? Foi assim, eu saí, fui lá no hospital, aqui no UPA de Campinho, né? E foi uma coisa rápida. Cheguei lá, dei meu nome, passei pela triagem, da triagem fui para a sala amarela fui atendido imediatamente, peguei alguns remédios lá na farmácia, tomei a injeção e voltei para casa. A diva assustou, falou assim: já foi? Eu falei: já fui. Já fui atendido, fui atendido, tomei um banho, deitei na cama de novo, dormi mais um pouquinho, mas incomoda, né? Incomoda, e a gente tem que orar, a gente tem que clamar ao Senhor, e eu creio nos milagres, aleluia, do nosso Deus. Eu creio no sobrenatural, no que Deus pode fazer, aleluia, na minha vida. Eu creio que Deus pode fazer na tua vida também. Esse Deus, ele opera tanto querer conforme efetuar, e nós temos aí, aleluia, como se diz, que crer, né? Crer nesse Deus, crer nessas maravilhas que ele tem feito, e nós não podemos deixar de estar também buscando aí a ajuda da medicina. Amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Hoje, meus amados irmãos, no Tabernáculo do Deus Altíssimo, nessa programação da Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, eu quero estar trazendo uma palavra que está no texto bíblico de 1 Reis, capítulo 2. A nossa reflexão é sobre os conselhos de Davi. Deus colocou isso no meu coração e eu quero estar trabalhando esse texto com os amados irmãos. Hoje é dia 13, aleluia, de setembro de 2022.
Os cultos aqui na Travessa Souza Andrade são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Os amados irmãos que não têm um lar cristão, faça da nossa igreja sua casa e você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho colocado o meu link aí do YouTube. Eu peço aos amados irmãos que inscrevam, no canal, assistam os vídeos, deixem o seu like e para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Amém? Glórias a Deus. É muito bom, aleluia, nós estarmos falando desse amor de Deus, recebendo, aleluia, do que Deus tem para mim, do que Deus tem para você também, aleluia, nessa manhã. Então, Davi dá conselhos a Salomão. Esse episódio é um episódio bíblico, Todas as passagens da Bíblia sobre o episódio de Davi, aleluia, e esse é um especial, a qual ele dá conselhos ao seu filho Salomão. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim: quando, aleluia, se aproxima o dia da morte, aleluia, de Davi, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte, seja um homem, assim diz Davi para o seu filho. No versículo 3, as Sagradas Escrituras diz assim: obedeça ao Senhor, o seu Deus, exige, aleluia, anda nos seus caminhos e obedeça os seus decretos e também aos seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus estatutos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Diz também no versículo 4, e o Senhor, aleluia, manterá a promessa que fez, aleluia, aos seus descendentes cuidarem, aleluia, cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração, de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. São conselhos de Davi. No versículo 5, diz assim: você sabe muito bem que Joabe, filho de Zeruia, me fez. Você sabe o que ele me fez. Aleluia, como os dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, aleluia, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e como aquele sangue machucou, aleluia, o seu cinto e as suas sandálias. Proceda, aleluia, com sabedoria que você tem e não deixe envelhecer, aleluia, e descer em paz à sepultura. 7. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, glórias a Deus, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi de seu irmão Absalão. Saiba também, aleluia, está com você Simei, filho de Gera, o benjamita, aleluia, de Baorim. Ele lançou terríveis maldições contra mim, aleluia, no dia em que fui a Manaim, mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe permiti, jurando, aleluia, pelo Senhor, que não mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele, apesar de ele já estar idoso. Faça-o descer, aleluia, ensanguentado à sepultura. Então, aleluia, Davi descansou, aleluia, com seus antepassados
e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, e 7 anos em Hebrom, e 33, aleluia, em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reinado foi, aleluia, firmemente estabelecido. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras, meu amado irmão, minha amada irmã, algumas situações as quais, aleluia, Deus, aleluia, tinha falado com Davi. Por causa de quê? Porque a situação Davi e Betseba, ela não ficou bem resolvida, aleluia, na presença de Deus. Davi, segundo a palavra do Senhor, Deus o perdoou, mas as consequências do seu pecado ficaram diante do Senhor. Davi, o Senhor Deus de Israel, ele fala com Davi: olha, Davi, eu perdoo você, mas essas consequências elas ficam, porque a gente olha, meu amado irmão, quando o profeta, ele chega diante de Davi, e ele fala assim: olha, o Senhor me enviou aqui, porque chegou um viajante na cidade. E esse viajante que chegou na cidade, ele foi à casa de um homem da cidade, um homem rico. E esse homem, ele tinha vários gados, ele tinha cordeiro, ele tinha boi, ele tinha vaca. Mas ao invés dele matar daqueles boi, daquelas vacas que ele tinha para dar ao viajante que chegou na casa dele, ele pegou a única cordeirinha que seu servo tinha e matou e deu para aquele homem comer. E Davi, antes, aleluia, dele pensar no caso, antes de pensar no assunto, ele fala: olha, esse homem, ele merece a morte, e ele pagará 4 vezes mais, aleluia, pela cordeira, aleluia, que foi tirada dele. E o profeta, aleluia, diz para Davi assim: olha, Davi, esse homem é você. E Davi, ele cai no chão, ele começa a chorar, ele começa a clamar a Deus, ele diz assim: ai, eu vou morrer. Mas o profeta fala: não, Deus já te perdoou, mas as consequências ficam daquilo que Davi, aleluia, fez. Davi, quando estava sendo confrontado por Deus, fala assim: olha, Davi, eu te dei a casa de teu Senhor, eu te tirei de trás da malhada, eu te dei ouro e prata, eu te dei riqueza, eu te dei as mulheres de teu Senhor. E se isso, Davi, fosse pouco, eu te daria ainda muito mais. Agora você verá, assim conforme você fez, irá subir dentro da tua casa, aleluia, e entrará dentro da tua casa e deitarão com todas as tuas mulheres. Aquilo que tu fez escondido, agora você contemplará feito diante de você às claras. A gente precisa entender, amados irmãos, que o Senhor, ele dá instrução a cada um de nós. Nós precisamos buscar no Senhor, nós precisamos nos colocar, aleluia, diante dele, diante da força do seu poder. Nós precisamos aí, amados irmãos, estar buscando o Senhor. A gente vê que a velhice de Davi não foi uma velhice fácil. Davi, ele morre ainda muito jovem. A gente vê que quando a gente olha para os servos do Senhor, igual Moisés, ele morre com 100 e poucos anos, e a gente olha, se não me falha a memória, 130 anos, a gente olha que ele ainda, amados irmãos, estava robusto, ele estava forte. A gente olha também Caleb fala: olha, ainda parte da herança que me cabe, mas o dia que eu sair, aleluia, ainda eu estou cheio de vigor, eu estou cheio de força. No dia que eu sair do Egito, ainda estou forte, e aquilo que o Senhor me prometeu, eu sairei à luta e tomarei com minhas próprias mãos, se você me permitir, Josué. E assim, amados irmãos, Caleb, ele estava cheio de vigor.
A gente precisa entender, amados irmãos, quantos homens, aleluia, nas Sagradas Escrituras estavam cheios de vigor. Mas Davi, ele estava, aleluia, numa situação difícil. Agora Davi, ele está com frio. Agora Davi, ele não consegue se aquecer sozinho. E a gente precisa entender, por causa das lutas, por causa das guerras, por causa do pecado, por causa da situação que ele passara. Agora ele está sofrendo, agora ele está passando por situações difíceis, né? E eu quero falar para você como foi a velhice de Davi. Diz assim, a velhice de Davi, aleluia, é relatada na Bíblia com detalhes que mostram que ele foi um homem imperfeito, mas profundamente temente a Deus e compromissado com sua vontade divina. Ele era um pecador, porém estava pronto, aleluia, a se arrepender e buscar o auxílio e a misericórdia, aleluia, do Senhor. Isso ninguém pode tirar de Davi. É um homem que amou muito a Deus, que buscou muito a Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, tirar, aleluia, esse exemplo de Davi, de estar buscando a Deus, de estar, aleluia, se entregando a Deus. A gente fala, aleluia, glórias a Deus, a gente vê falar, aleluia, que Deus fala que mataria os 4 filhos de Davi, segundo a palavra que saiu da boca do próprio Davi. E o primeiro é o filho que ele tem com Betseba. E Davi, amados irmãos, ele jejua durante 2 semanas inteirinhas, e Davi não come, Davi não bebe, e Davi fica ali, e quando o filho morre, agora Davi, ele se levanta, toma banho, come e bebe. E os servos de Davi, os profetas, os sacerdotes, chegam para ele, Davi, não dá para entender o que você fez. E Davi fala, enquanto o menino estava vivo, eu estava orando e jejuando por ele, mas morreu, agora não tem jeito mais. Está nas mãos de Deus, não tem jeito mais. E Davi, aleluia, ele procede dessa forma, mas a gente vê o sofrimento, a luta, né? E aqui a gente vê os 2 primeiros capítulos, aleluia, de 1 Reis, que registra a velhice de Davi. Enquanto que no penúltimo capítulo, aleluia, capítulo 2 de Samuel, traz as últimas palavras poéticas de Davi em 2 Samuel, capítulo, aleluia, 2 Samuel, capítulo 23, amém? Versículo 7. A parte final do livro de 1 Crônicas também contém informações importantes sobre os últimos dias do reinado de Davi, aleluia, e o fim, aleluia, de sua vida, sobretudo enfocado às instruções para a construção do templo durante o reinado de Salomão. Como foi a velhice de Davi? Especialmente, aleluia, no livro de 1 Reis mostra que as consequências do pecado de Davi perduram mesmo em sua velhice. Isso porque a velhice de Davi também foi marcada por intrigas, aleluia, de Adonias, Abiatar, aleluia, Joabe, Simei, mas uma conspiração para tomar o seu trono. A gente vê essas situações, amados irmãos, acontecendo, aleluia, com Davi. Diz, aleluia, o escritor bíblico que o rei, aleluia, estava velho em dias e já se sentia as dificuldades da velhice. Em 1 Reis, capítulo 1, verso 1, naquele tempo, Davi estava cerca, aleluia, de 70 anos de idade. Não disse a vocês? 70 anos de idade. 70 anos de idade não é tão velho ainda. A gente vê hoje em dia as pessoas com 70 anos de idade, tem muitas delas que ainda trabalham, né? A gente vê que pessoas com 70 anos de idade ainda vai para aqui, vai para acolá. Daqui a pouco a gente vê com um carrinho buscando compra no mercado, a gente vê indo para aqui, indo para ali. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Patrícia, que Deus esteja te abençoando, abençoando também a Valentina aí, derramando do seu poder da assunção. Então a gente vê Davi ele estava debilitado com 70 anos de idade. Meu amado irmão e minha amada irmã, aleluia,
Está aí em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4, em 1 Reis, capítulo 2, verso 11. Embora, aleluia, não estivesse com uma idade tão avançada em comparação aos padrões atuais de envelhecimento, é preciso considerar que naquela época as condições de vida eram outras. Além disso, Davi certamente teve uma vida fisicamente desgastante, sempre envolvido em batalhas e, aleluia, constantes tensões. É por causa disso. E também, meu amado irmão, por causa que a gente vê que o pecado ele aproxima os dias de nossa morte. Todo o pecado, a gente vê que o pecado gera morte. Essa situação, embora Deus, aleluia, tivesse perdoado ainda as intrigas, situações que ele estava envolvido, essas situações fazia com que ele se desgastasse ainda mais. Diz aí a Bíblia, também diz na velhice, aleluia, de Davi, seus servos procuraram uma jovem donzela que pudesse lhe aquecer. A jovem escolhida foi muito formosa, Abisaque, uma mulher sunamita. Abisaque cuidou de Davi em sua velhice, mas o texto bíblico ressalta que Davi não teve qualquer relação sexual com Abisaque. Amém? Glórias a Deus. Está aí em 1 Reis, capítulo 1, aleluia, versículo 3, versículo 4. A oposição de Adonias na velhice de Davi. Adonias é o filho, meu amado irmão, o quarto filho a morrer. O primeiro foi o filho que ele teve com Betseba. Depois, um filho, ele cometeu incesto dentro de casa. E Absalão o matou. E agora Absalão, ele toma o trono de Davi e Absalão é morto. Então, quem morre? O primeiro filho morre. Morre o segundo filho, morre... Oh Deus, acabei de falar. Já lembra aí, Absalão. Ele morre. Morre agora o outro, o terceiro filho, também vai morrer. O quarto filho, ele vai morrer. Por causa de quê? Porque ele toma o trono. Adonias, diz assim, a oposição de Adonias na velhice. Antes da sua vida chegar ao fim, Davi precisou enfrentar umas oposições que partiu de, aleluia, de dentro da sua própria casa. Dessa vez Adonias tentou repetir o mesmo plano que anteriormente havia levado, aleluia, Absalão à ruína. Tal como Absalão, ele tinha uma aparência imponente e também era indisciplinado. Inclusive, o autor deixa claro que Davi nunca contrariou Adonias. Está aí em 1 Reis, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Naquela altura, Adonias era o filho mais velho de Davi, ainda vivo. Então ele sentiu no direito de se proclamar rei de Israel. Ele aproveitou a debilidade da velhice de Davi para tentar usurpar o trono. Além disso, diferentemente de Absalão, dessa vez Adonias contou com o apoio daquele que havia sido, aleluia, o principal comandante do exército de Davi ao longo, aleluia, de seu reinado, Joabe. Além de Joabe, o sumo sacerdote Abiatar também apoiava Adonias. Está aí em 1 Reis, capítulo 1, verso 7. Porém, Adonias não teve apoio do sumo sacerdote Zadok, aleluia, do que Natã, o profeta, aleluia, de Simei, rei, aleluia, dos valentes. Também, então o profeta Natã disse a Betseba para agir rápido, para advogar junto a Davi em favor de Salomão. Eles, aleluia, conscientizaram a Davi acerca da urgência de fazer Salomão o rei de Israel.
assim acabar com a conspiração de Adonias. Está em 1 Reis, capítulo 1, aleluia, versículo 11 ao versículo 50. Amém? Diz aí agora a respeito da morte de Davi. Se por outro lado a urgência de Adonias foi um lembrete de que Davi, aleluia, não teria paz dentro da sua própria casa por causa das consequências de seu pecado, por outro lado, a frustração do plano de Adonias e a coroação de Salomão como rei de Israel era mais uma prova da fidelidade do Senhor à sua palavra. Deus havia prometido a Davi uma dinastia eterna. Amém? Glórias a Deus. Essa promessa tem seu cumprimento final na pessoa de Cristo, que veio da linhagem de Davi através de Salomão. Mateus capítulo 1, versículos 6 e 7. Jesus Cristo é o grande filho, aleluia, de Davi, o rei ungido que reina para sempre, aleluia, glórias a Deus, do qual os reis messiânicos da casa de Davi apenas prefiguraram somente em Cristo a qualidade do rei teocrático, ideal, aleluia, realmente encontradas. Amém? Glórias a Deus. Quando fala em teocracia, nós estamos falando em Deus no centro. Amém? Então, em nenhum momento Davi, aleluia, duvidou da palavra de Deus. Ao contrário, sua confiança não estava fundamentada em sua justiça pessoal, mas na aliança eterna que Deus estabeleceu com ele. Isso fica muito claro em seu último poema, onde diz: não está assim com Deus a minha casa, porque estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Está aí, está na Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5. Por tudo isso, ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. O escritor do livro, aleluia, de Samuel, fala de Davi como um homem exaltado, ungido de Deus de Jacó, o maravilhoso, aleluia, o Deus de Israel, salmista de Israel. Em 2 Reis, capítulo 23, verso 1, antes de morrer, Davi deu as últimas instruções a Salomão e o aconselhou apenas, aleluia, dizia a respeito de assuntos políticos de Israel, mas principalmente no que diz respeito ao compromisso, à devoção a Deus. Davi reinou sobre Israel 40 anos, aleluia, e 7 anos sobre Hebrom, e 33 anos em Jerusalém. Ao informar sobre a velhice e a morte, o cronista escreve: morreu em ditosa velhice, e repleto de dias, riqueza e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 28. Tudo isso, amados irmãos, que nós ouvimos a respeito do que nós lemos, nós precisamos aguçar a nossa vontade de estar trabalhando esse texto, buscando a respeito do que aconteceu, aleluia, por que essas instruções de Davi. E uma das coisas eu quero aguçar a sua leitura e fazer com que você busque. As Sagradas Escrituras diz que no tempo de guerra, era tempo de guerra, e ali, amados irmãos, estava confrontando um ao outro, estava em guerra. Mas no tempo de paz, não poderia matar homem algum. Em tempo de paz, a gente olha o tio de Davi, Joabe, ele pega e mata 2 comandantes. E o sangue, aleluia, desses homens, aleluia, Davi disse: eles não podem ficar sobre mim. E Davi, ele fala com seu filho como proceder com essa situação. A gente precisa entender os textos, o que está sendo dito, a gente precisa buscar,
A gente precisa, aleluia, estar aí cada dia mais inteirado com o que as Sagradas Escrituras ela diz para mim, ela diz para você. A gente vê, amados irmãos, ele falando a respeito do sacerdote Abiatar, a gente vê ele falando a respeito de Simei. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, estar nos instruindo segundo as Sagradas Escrituras. E a gente olha para Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas uma família totalmente destruída, uma família totalmente desbaratinada. A gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa nos envolver com a obra do Espírito Santo. Nós não queremos, amados irmãos, de maneira nenhuma, ter uma família como Davi teve. Então, se nós não queremos, amados irmãos, ter uma família desse jeito, nós precisamos buscar o Senhor. E além de buscar o Senhor, observar os seus mandamentos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, aleluia, nos colocar no centro da vontade de Deus. Nem, aleluia, tudo aquilo que queremos nós podemos ter. Nem tudo aquilo, amados irmãos, que nós não podemos ter, nós podemos lançar a mão daquilo, porque não é nosso. Nós precisamos entender isso. Quando Davi, ele manda a carta, aleluia, pelas mãos de Uria, ao comandante Joabe em batalha. Davi, ele fala, quando soube que Urias é morto, ele diz assim: a espada corta pelo lado de lá e a espada corta pelo lado de cá. Ele está falando a respeito da morte de um homem fiel, de um capitão de batalha. Que Davi, ele diz assim, quando soube que a mulher estava grávida, Betseba, desce à sua casa e deita com ela. Ele ficou deitado na porta do palácio. Ele diz assim: como posso eu deitar com a minha mulher e ter alegria ali e gozo com a minha mulher, se a arca do meu Deus está em batalha? Se os meus amados irmãos soldados estão em batalha, como posso eu estar com eles? No segundo dia que, aleluia, Urias estava na presença de Davi, Davi o embebedou e mandou ele para casa, pensando que ele ia para casa, e ele não foi. Ele dormiu novamente na porta do palácio. Davi, vendo que não dava jeito de mandar ele para casa, e ele foi para a guerra. E quando foi para a guerra, Davi, ele fez uma conspiração, aleluia, contra Urias. E agora a espada não corta mais na guerra, a espada está cortando dentro da casa de Davi. Morrem os seus filhos. E a gente precisa entender que são 4 filhos que morreram. E uma filha violentada dentro de casa pelo seu próprio irmão. A gente precisa entender aquilo que nós fazemos às outras pessoas. Aquilo vai refletir na minha vida, aquilo vai refletir na tua vida. Deus, ele vem e ele cumprirá toda a justiça. Olha o que você tem plantado. Tem muita gente plantando vento e colhendo vendaval. O plantio, ele é opcional. Você pode plantar coisas boas ou coisas ruins. Mas a colheita, amados irmãos, não tem como você correr dela. Na hora que você lançar foice no campo para fazer a colheita, você vai colher aquilo que você plantou. Então, venhamos plantar coisas maravilhosas, aleluia, na seara de Deus. Nós precisamos largar a calúnia, nós precisamos largar a fofoca, nós precisamos largar a preguiça, nós precisamos sair, aleluia, da fornicação, nós precisamos sair do pecado do adultério, nós precisamos sair da lascívia, nós temos que voltar para Deus. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher.
Aqui em Cascadura hoje é segunda, no domingo, um jovem moço, bonito jovem, ele foi alvejado e morto. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. E muitas vezes, quando nós devemos estar cuidando dos nossos filhos, nós estamos cuidando de vidas alheias. Não é vontade de Deus que nós venhamos, aleluia, cuidar da vida do outro, mas cuidar da nossa vida. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer-nos prosperar na presença de Deus. Davi, a família de Davi foi completamente destruída. Ele recebeu a sua salvação pelo arrependimento que ele teve diante do Senhor. Se você ler o Salmo 51, é Davi se arrependendo diante de Deus. E Davi, aleluia, recebeu o perdão de Deus, mas as consequências do seu pecado ficaram. Então, em nome de Jesus Cristo, está na hora de nós deixarmos, aleluia, de praticarmos pecados que trazem consequências gravíssimas, aleluia, para a minha vida, para a tua vida, para a vida de quem quer que seja. Vamos viver uma vida, aleluia, de adoração, uma vida de busca, aleluia, do Espírito Santo. Vamos nos entregar, vamos querer bem ao nosso próximo, para que Deus esteja operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo, na vida dele, na vida dela, que o Senhor esteja aí operando nessa manhã na tua vida e na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar nessa manhã, aleluia. Eu sei que muitas vezes fica com um gostinho de quero mais, de saber, de entender aquilo que Deus está fazendo, mas está na hora da gente terminar, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos continuar uns orando pelos outros. Tá aí os pedidos de oração da nossa irmã Marina Salles Andrade, pela Flávia, né? A Flávia está com câncer nos seios, precisa das nossas orações. A nossa irmã Noemi também, aleluia, precisa das nossas orações por causa de exames e operação cirúrgica. Nós precisamos orar pelo pastor Carlos também, pelo nosso irmão Vidal, orar pela nossa diaconisa Darcília, pela nossa irmã Patrícia, pela família dela. Vamos estar orando um pelos outros para que, em nome de Jesus Cristo, nós venhamos a estar recebendo de Deus, né? Tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, e cremos que o sobrenatural de Deus vai acontecer na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Então, vamos orar. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, está aí o teu povo, ó Deus, aleluia, que tem, Senhor Deus, um coração enorme para com o Senhor, ó Pai. E todas as manhãs, ó Pai, tem estado aí com o pastor Carlos, ó Pai, e nós temos, ó Pai, aleluia, alegria no nosso coração de estar te buscando, ó Pai, de estarmos, ó Pai, nos devotando ao Senhor. Então, Senhor Deus, nos usa, nos capacita, ministra sobre nós, ó Pai, com teu Espírito Santo, com as tuas mãos potentes, ó Pai, e nós queremos, ó Pai, ser avivados, ó Pai, cada dia, Senhor Deus, pelo Senhor. Cuida de nós, ó Pai, transforma-nos, ó Deus, e faça resplandecer da tua glória, e venhamos ser uma bênção na tua presença, onde quer que estejamos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos instrui, Senhor Deus, a estar andando, ó Pai, aleluia, no verdadeiro caminho, Senhor Deus, na tua verdadeira presença. Deus de Israel, não nos deixe, Senhor Deus, aleluia, em situações, ó Pai, que venhamos desagradar o teu coração, mas que venhamos ser alcançados pelo Senhor. Pega nas nossas mãos, ó Pai, nos guia, Senhor, no melhor caminho, pois a tua palavra diz, o Senhor dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus Cristo. Então, ó Deus, esteja, Senhor Deus, abençoando, guardando, livrando, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, trazendo cura sobre os teus filhos, milagre. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nessa manhã e te pedimos que o Senhor jamais venha nos deixar. Proteja, guarde-nos para a honra e para a, aleluia, a glória do teu nome. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Então, receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós
que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Fica com Deus, receba aí um abração do pastor Carlos. Logo mais às 19 horas nós estaremos com o culto da família aí. A gente espera a nossa missionária Vera. Se ela vier, ela estará pregando. Se ela não vier, pastor Carlos estará pregando aí às 19 horas no culto da família. Que você esteja aí, em nome de Jesus Cristo, recebendo, aleluia, das dádivas de Deus durante todo esse dia. Que as misericórdias do Senhor estejam nos acompanhando e nós sejamos bênçãos, aleluia, em nome de Jesus, amém? Então fica na paz, receba aí um abração do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja também te abraçando poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Tchau. Um abração ao nosso amado Fernando Lopes também, que Deus esteja aí derramando da sua graça, derramando da unção. Vamos orar também pelo nosso professor Fernando Lopes aí, que Deus esteja aí trazendo a esposa dele de volta, que ela está lá, aleluia, cuidando das netas, está longe dele, né? E ele tem pedido sempre, né, para que ela volta vovó, volta vovó. Ele está com muita saudade. E esteja orando por ele também, pelo seu ministério, aleluia, por bênçãos espirituais sobre a vida dele, em nome de Jesus, amém? Fica na paz, Deus abençoe e até amanhã, não, mais tarde, né? Mais tarde nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Fica na paz.